Randy Clark, Poder para Curar. Chaves para ativar o poder de cura de Deus em sua vida. Capítulo 14. Poder e compaixão. Se quisermos nos envolver mais no ministério de cura, devemos orar por duas coisas: mais poder e mais compaixão. Se tivermos poder, mas não tivermos compaixão, nosso ministério não refletirá Jesus. Vez após vez, ele foi movido pela compaixão e o resultado foi cura. Precisamos do coração de Deus e do poder de Deus para continuar plenamente o ministério de cura de Jesus. Junte-se comigo em oração a Deus por três coisas. Pai, peço-lhe que me mantenha humilde, me dê a sua compaixão e o seu coração pelos perdidos e doentes, e finalmente me dê o poder da sua unção para fazer algo com isto. Quando realizamos nossa primeira oficina de cura em minha igreja batista, o homem que a liderou disse-me: não diga que a cura não funciona até que você tenha orado por pelo menos 200 pessoas, porque alguns de vocês começarão a orar pelos enfermos e não verão ninguém curado algumas vezes. E então vocês irão desistir. Mas eu estou lhe dizendo, não desista ou diga que você não conseguiu nada até que tenha colocado suas mãos em 200 pessoas e você mesmo tenha orado por elas. Se você fizer isso, prometo que será fisgado para a vida, porque verá pessoas curadas. Este homem estava nos ensinando a persistir na derrota. Para carregar a cruz de Jesus, precisamos aprender a persistir na derrota. Nós precisamos do coração de Deus e do poder de Deus para continuar plenamente o ministério de cura de Jesus. Realisticamente engajado no ministério da cura. Você gostou de alguns testemunhos da vitória. Agora é hora de examinar os testemunhos da derrota. Pessoas em todo o mundo consideraram esta mensagem uma das mais úteis na busca do ministério de cura. Eu acredito que há liberdade e libertação nestas palavras, não por causa de qualquer coisa que eu possa compartilhar, mas simplesmente porque estamos indo atrás de alguns assuntos altamente sensíveis, muitas vezes controversos. Meu objetivo aqui não é desencorajá-lo a buscar a cura, muito pelo contrário, na verdade. As pessoas consideram esta mensagem muito encorajadora porque é tudo sobre perseverança. É sobre o que fazer quando você tiver experimentado a derrota. A derrota é o denominador comum que impede as pessoas de correrem riscos para orar pela cura sobrenatural. No ministério de cura, nós estamos em uma encruzilhada. Podemos ir para a direita ou para a esquerda. Ir para a direita, perseguir o ministério da cura. Muitas vezes não faz sentido, porque significa continuar fazendo as mesmas coisas que temos feito, mesmo que tenhamos experimentado resultados limitados. Ir para a esquerda, por outro lado, significa ajustar nossa teologia e muito provavelmente afastar-se do ministério de cura. Infelizmente, ir para a esquerda é a rota popular que muitos escolhem porque é confortável, mas não é o caminho da cruz. Tal mensagem promete falso conforto e entrega fielmente a impotência. Não há vida ressurreta sem o sofrimento da cruz. A derrota é o denominador comum que impede as pessoas de correrem riscos para orar pela cura sobrenatural. Muitas pessoas se inscrevem para o ministério de cura porque vendem uma lista de bens que destaca a emoção da vitória. Elas veem as cadeiras de rodas vazias e pilhas de muletas não tripuladas. Elas ouvem testemunhos de situações impossíveis que foram sobrenaturalmente reviradas pelo poder de Deus. Eu pressiono em direção a isso sem desculpas. Eu acredito que a Escritura revela claramente que a cura é a vontade de Deus. Estou convencido sem questionar. O fato da questão, no entanto, é que nem todos a quem oramos são curados instantaneamente, progressivamente ou, em alguns casos, de forma alguma. Não podemos manter isso em segredo, temendo que isso prejudique a fé das pessoas. Alguma coisa honesta sobre os nossos fracassos e derrotas pode ser bastante libertador para as pessoas.
Compreensivelmente, eu não compartilho esta mensagem de agonia e derrota em cultos quando eu espero ver doentes curados. Isso não constrói fé para a cura. No entanto, é absolutamente essencial que você, um cristão que foi chamado e empoderado para fazer as obras de Jesus, entenda essa mensagem. Se você está indo orar para ver pessoas curadas, você está também indo ver pessoas que não recebem cura. Você irá chorar sobre suas histórias emocionantes de partir o coração. Aqui está uma admissão transparente, muito, cheia de muito dolorosa verdade. Eu realmente acredito que eu orei por mais pessoas que não foram curadas do que qualquer um lendo este livro. Se voltamos atrás no Ministério da Cura, nós estamos de fato privando os doentes. Não negue ao doente a oportunidade de ser curado porque você experimentou uma derrota. Se deixarmos de orar pelos enfermos por causa de derrotas passadas, nós roubamos a nós mesmos e aos outros a alegria e o prazer de futuras vitórias. É o sofrimento que faz com que cada emoção de vitória seja absolutamente gloriosa. Eu não troco isso por nada. Na verdade, a alternativa a essa cruz de sofrimento seria uma cruz falsificada, mas isso uma vez, Jesus não nos deu duas opções, cruz A e cruz B. Ele simplesmente nos deu um convite de tomar a sua cruz e segui-lo. Para nós continuarmos no ministério da cura, nós precisamos nos engajar nisso de forma realista. Privar os enfermos. Mesmo Deus sendo conhecido por curar soberanamente as pessoas, seja por sua presença ou através de alguma outra experiência sobrenatural, seu método primário de liberar a cura é através de vasos cheios do Espírito. Nossas mãos são catalisadores dessa liberação do poder curador de Deus. Nossas palavras carregam o peso e o poder do reino de Deus. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com o Espírito dentro de nós e a palavra de Deus em nossa boca. Se voltamos atrás no ministério da cura, nós estamos de fato privando o doente. Não negue do doente a chance de ser curado porque você experimentou uma derrota. Pressione, persevere, vá em frente. Pegue isso de mim, alguém que tem experimentado mais derrotas no ministério de cura do que talvez qualquer pessoa no planeta. Se eu tivesse desistido, eu não seria capaz de escrever o próximo capítulo, A Emoção da Vitória. Na nossa cultura cristã, em geral, somos ensinados a continuar a compartilhar e pregar o Evangelho, deixando os resultados nas mãos de Deus. Tomemos a mesma abordagem para o ministério da cura. Junto com o poder de Jesus dentro de nós, através do Espírito Santo, nós precisamos abraçar seu coração de compaixão e devemos ministrar efetivamente àqueles que estão perdidos, quebrados e feridos. O poder e compaixão vão de mãos dadas. Jesus precisou de ambos para ministrar cura e nós precisamos também. Algum tempo atrás, eu me deparei com um homem cuja filha adulta havia morrido. Ele não havia orado por ninguém desde que ela havia morrido. Ele, de alguma forma, culpava a si mesmo porque ela não havia sido curada. Essa crença era absolutamente incapacitante para ele, assim como é para muitos outros que têm experimentado derrotas similares, particularmente aquelas derrotas que são profundas e pessoais. Esse homem veio e ouviu uma das minhas mensagens. Após a sessão, ele disse que eu devolvi o direito de começar a orar pelo doente novamente. Daquele dia em diante, ele começou a fazer isso. Capítulo 15. Aprenda a abraçar o sofrimento. A cristandade tem se tornado muito confortável. Quando pessoas perguntam por que essa pessoa foi curada e aquela não, ou por que aquele pecador recebeu a cura enquanto o pilar da nossa igreja morreu da mesma condição. Você precisa ser capaz de dizer para eles: eu não sei. Para estar envolvido no ministério de cura, você precisa estar disposto a abraçar o sofrimento emocional e disposto a dizer: eu não sei. Histórias de derrota.
As histórias que estou para compartilhar com vocês irá tocar cada um de formas diferentes. O denominador comum é a derrota. A cura não veio para os indivíduos envolvidos e cada derrota foi um convite potencial para eu desistir. Eu não posso deixar de pensar em notáveis evangelistas de cura como Aimee St. McPherson ou Catherine Kuhlman, que aberta e dolorosamente confrontaram a derrota. Mesmo embora McPherson tenha visto milhares curados, pessoas ainda encontrariam ela chorando por todos os acamados que vieram em ambulâncias e saíram em ambulâncias. Em seu livro A Glimpse into Glory, um vislumbre da glória, em tradução livre, Catherine Kuhlman escreve sobre chorar sobre aqueles nos seus cultos que não receberam cura. Jornalistas querendo entrevista, Kuhlman a encontrariam nos bastidores, chorando sobre os pacientes de câncer e crianças morrendo que não receberam seus milagres. Ela verdadeiramente reconheceu a cruz do ministério de cura. Transferência, seja fortalecido pelo Espírito Santo. Eu quero que você receba uma transferência de compaixão e perseverança à medida que você lê minhas histórias de derrota. Estou pedindo ao Espírito Santo para tocar você e fazer com que você veja a dor e escute o clamor. Deus disse para Moisés: Eu tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor, e eu desci para livrá-los, e então eu estou enviando você. Êxodo 3:7. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e se ele amava curar o enfermo e expulsar demônios, ele não quer ainda fazer isso através do seu povo hoje? A resposta é sim. Mas a questão é: quem Deus pode usar se não nós? A dor emocional envolvida nesse processo não pode nos deixar à margem. Nós precisamos nos tornar fortalecidos pelo Espírito Santo. Isso é a razão dessa transferência. É sobre convidar você para a cruz do ministério de cura de Jesus Cristo. Garoto sem o cérebro funcionando. Em 1994, logo após eu ter recebido uma palavra profética sobre ser usado no ministério de cura, eu fui ministrar em uma igreja em Nova Jersey. A igreja era redonda e tinha uma galeria. Lá cabia umas 700 pessoas. Nós tivemos cultos poderosos lá, mas eu senti que o Senhor me falou especificamente para não pregar lá no domingo de manhã. Em vez disso, ele nos enviou para uma pequena igreja onde havia apenas cerca de 20 pessoas presentes. Após o culto, uma mulher nos seus 20 anos veio com um pequeno menino que tinha aproximadamente 2 anos. O marido da mulher havia deixado ela porque a criança havia nascido com uma mínima atividade cerebral. Este defeito cerebral severo significava que a criança era incapaz de se comunicar. O pequeno menino jamais seria capaz de reconhecer que ela era sua mãe. Eu sabia que esta mulher havia vindo porque ouvira que eu estava pregando. Ela estava esperando desesperadamente que Deus pudesse lhe dar um milagre. Eu orei sobre essa criança por quase 1 hora, enquanto a mãe me contou quão difícil era para que ela e que fardo pesado ela carregava porque o pai havia ido embora. Eu orei e orei, mas o pequeno menino não recebeu a cura naquele dia. Crianças com defeitos de nascença e doenças terminais. Eu saí do culto perto das 2 ou 3 horas da tarde, obviamente carregando o desapontamento da derrota. Um dos pastores de uma grande igreja veio até mim e disse: Randy, nós apenas queremos que você saiba que tiveram tantas curas e o nível de fé se elevou tanto que pais estão indo às instituições e pegando seus filhos para trazê-los para o culto da noite. Essas eram crianças que foram colocadas em instituições por causa da severidade dos seus defeitos de nascença. Essa notícia não me animou, para dizer o mínimo. Eu sentia muito peso por toda a situação e muito sobrecarregado. O lugar estava lotado quando eu caminhei para o culto daquela noite. Menino com tecido muscular destruído.
Bem na minha frente estava um garotinho entre 9 e 11 anos de idade. Ele tinha uma doença rara que tinha destruído todo o seu tecido muscular. A doença era uma fatal doença terminal. Ele se parecia com um esqueleto envolto de pele, porque ele era muito magro. Enquanto a música tocava, ele balançava uma perna na batida da música. Eu estava sobrecarregado com a compaixão de Deus. Enquanto adorávamos por 45 minutos, eu fiquei atrás desse menino e orei por ele, mas ele não foi curado. Eu costumava dizer que nada aconteceu, mas alguém me corrigiu. Uma pessoa me disse 8 anos depois que esse menino ainda estava vivo e ninguém jamais havia vivido tanto tempo com aquela condição. Era como se a doença parasse bem naquele ponto. Naquela noite, enquanto eu orava durante a adoração, ele não foi curado, mas algo aconteceu. Adolescente com hidrocefalia. À medida que o culto continuava, eu ensinei uma mensagem sobre cura. Então as portas do fundo se abriram e entraram andando uma mãe e um pai de aproximadamente 35 anos com seu filho adolescente amarrado a uma maca. Eles puxaram a maca até a frente enquanto eu observava do púlpito. Estava claro que essa mãe e esse pai estavam desesperados por um milagre para seu filho e estavam esperando que aquela noite poderia ser a noite para ser curado. O garoto estava destruído na maca, fazendo altos barulhos verbais. Durante a entrevista, eu descobri que ele tinha hidrocefalia. A derivação que os médicos haviam colocado dentro dele havia desmoronado e torcido, causando danos cerebrais enormes. Ele passou de normal e comunicativo a um espástico, incapaz de se comunicar inteligivelmente. A mãe e o pai olharam para mim com esperança de que Deus me usasse para levantar e restaurar seu filho aflito. Eu senti a esperança deles. Eu senti a expectativa deles. Eu senti o peso do desejo deles de Deus me usar. Eu orei, e depois de um tempo, como nada aconteceu, todas essas esperanças e expectativas diminuíram. O menino não foi curado. Todas essas histórias aconteceram na mesma época, um tempo atrás. É incrível que eu não me lembro de nenhum dos que foram curados durante esse tempo. E houveram centenas curados naqueles cultos. No entanto, eu não posso esquecer aquele adolescente na maca, o menino que era pele e osso e o garotinho sem função cerebral. Garoto em uma cadeira de rodas. Depois eu fui para Knoxville, Tennessee. O Senhor falou comigo e disse: Você não está indo ver pessoas em cadeira de rodas curadas, a não ser que você ore mais por elas. Havia cerca de 1.000 pessoas no cultos e dezenas, e não centenas, foram curados. Perto da meia-noite, eu vi um garoto de 14 anos de idade em uma cadeira de rodas. Enquanto eu andava na direção do menino, eu podia sentir o forte odor de urina. Eu não tenho um estômago muito fraco, mas eu agradeço a Deus que ele me deu um olfato muito pobre, porque os odores podem facilmente me fazer sentir doente. Eu pensei, o que Jesus faria? Ele não ficaria com repulsa. Ele iria forçar até o fim por causa do seu amor pelo menino. Sendo assim, eu me ajoelhei ao lado do menino, perguntei seu nome e também perguntei o que estava errado com ele. Ele tinha espinha bífida, sem controle da bexiga. Ele precisava de um milagre. Então eu orei com ele. Depois de 15 ou 20 minutos, ele me olhou e disse: Você sabe, eu sou uma das várias crianças adotadas na minha família. Cada um de nós tem defeitos de nascença. Minha irmã está ali. Essa noite talvez não seja minha noite. Eu vou com você e vamos orar pela minha irmã. Menina com paralisia cerebral. Nós fizemos nosso caminho até a sua irmã que havia nascido com paralisia cerebral. Eu comecei a orar pela sua irmã que também estava em uma cadeira de rodas. Eu nunca tentei colocar as pessoas de pé fora da cadeira de rodas, mas eu também nunca as desencorajei, se elas quisessem tentar e levantar por si mesmas. A irmã disse: Eu quero
tentar andar. Eu a ajudei a levantar e nós começamos a andar juntos. Ela deu um passo e um dedo pegou atrás do outro pé. Eu chegava e puxava enquanto ela orava pela sua cura. Ela deu outro passo e a mesma coisa aconteceu. E a mesma coisa aconteceu novamente. Esse ciclo continuou todo o caminho do palco até o fundo. Então ela caiu em sua cadeira de rodas e ela não foi curada. Garota cega. Depois eu fui para High Point, Carolina do Norte, onde eu preguei em uma conferência de cura. Durante o apelo, muitas pessoas vieram à frente e foram curadas. O que eu especificamente me lembro eram 3 meninas de 12 anos de idade, 2 morenas e uma loira. Eu estava pensando, essas meninas são tão cheias de fé. Eu pensei que talvez a loira tinha dor de dentes ou estava tendo problemas de relacionamento. Então eu a perguntei sobre o que ela queria a oração. Ela levantou o olhar e simplesmente disse: Eu sou cega. Nada parecia errado com seus olhos. Surpreso, eu disse: Você é cega? Como? Ela disse: Quando eu tinha 6 anos no jardim de infância, eu tive essa doença rara e perdi minha visão. Eu creio que Jesus pode me curar. Eu orei por ela durante cada uma das 3 sessões, todos os dias da conferência. Eu orei por ela, mais do que por qualquer outra pessoa durante a conferência. Eu orei cada vez mais longamente por ela em cada sessão. Eu perguntava a ela: Está acontecendo alguma coisa? E ela respondia: Eu acho que estou começando a ver. Você pode ver meus dedos? E eu perguntava a ela e ela dizia: Ainda não, mas eu acho que eu estou começando a ver. Isso aconteceu por 3 dias até a sessão final. Eu estava orando por ela e perguntei novamente: Você pode ver meus dedos? E ela simplesmente disse: Não. Naquele momento, ela percebeu que não estava sendo curada. Foi aí que eu cometi um erro que é muito comum para todos nós. Nós somos humanos porquanto cometemos enganos e erros de julgamento. Meu coração estava tão derramado para essa menina de 12 anos, provavelmente porque eu tinha uma filha próxima da sua idade. Eu não usei de sabedoria e disse algumas coisas para ela que na verdade fez as coisas piorarem. Eu a agarrei, a tomei em meus braços e sussurrei em seu ouvido: Rose, eu quero tanto que você seja capaz de ver a linda jovem que você está se tornando. Ela se virou e jogou seus braços em volta da cintura da sua mãe. Estava tremendo e chorando enquanto sua mãe chorava. Eu me afastei com lágrimas descendo pelas minhas bochechas. Aquilo aconteceu lá atrás e eu não posso esquecer seu nome. Um amigo viu o que aconteceu e me disse: Ela ficou atrás do seu escudo. Como um médico ou enfermeira, quando você faz esse tipo de trabalho, você precisa pôr um escudo em volta das suas emoções. Você quer amar, mas você também tem que se levantar e fazer de novo amanhã. Você não quer ser queimado pelas emoções envolvidas. Nós ministramos em amor e compaixão absolutamente, mas nós não podemos ficar emocionalmente envolvidos com as pessoas por quem oramos. Pessoas me condenam dizendo que eu não devia ter um escudo. Espere até você ter orado por algo entre 10 a 20 mil pessoas. Então, venha e me diga isso. Apenas imagine quantas pessoas não são curadas. Se eu me tornasse emocionalmente envolvido com cada um, eu seria rapidamente exaurido. Dito isto, muitos anos depois, Rose me enviou um cartão de Natal com uma nota que dizia: Eu ainda estou crendo na minha cura e você não fique desencorajado. Continue orando pelos doentes. Eu estendo o mesmo convite a você. Não fique desencorajado pelo que você não viu acontecer. Continue a orar pelos doentes, tomando sua cruz e seguindo a Jesus Cristo. Nós continuamos orando e confiando os resultados ao curador. Mulher com um ferimento na cabeça. Uma vez fui ministrar em uma grande igreja em Anderson, Indiana. Enquanto eu pregava, a multidão se levantou para o apelo e eu estava inclinado para uma pessoa em particular, um jovem bonito e muito alto.
Eu aprendi a prestar atenção a essas coisas, pois muitas vezes elas significam o que o Espírito Santo quer fazer. Eu não entendi por que eu estava focado nesse indivíduo, mas eu sabia que algo estava errado. Após um convite, enquanto começamos a orar pelos enfermos, eu andei direto até ele. Quando eu alcancei o jovem, eu entendi o que estava errado. Ao seu lado, em uma cadeira de rodas, estava sentado uma restante de uma linda jovem noiva, na casa dos seus 20 anos. Ela tinha um grande e côncavo buraco ao lado da sua cabeça, onde uma porção do seu crânio antes estava. A saliva escorria pelo seu queixo. O marido dela, que tinha jurado por estar no melhor ou pior, riqueza ou pobreza, doença ou saúde, tinha uma toalhinha que estava usando para limpar a saliva caindo pelo seu queixo. Ela estava lá porque esperava desesperadamente que eu pudesse ser aquele que Deus poderia usar para restaurar sua noiva para ele. Eu orei e orei, mas ela não foi curada. Garota com mal de Parkinson. Depois eu ministrei em uma igreja no noroeste de Indiana que cria em cura. Eu contei a história de uma mulher de 49 anos que foi totalmente restaurada do mal de Parkinson. Na noite seguinte, uma menina de 20 anos foi à frente para a oração. Seu pai, que a tinha levado, tinha que ficar atrás dela para segurá-la em pé, já que ela não podia ficar de pé por si mesma. Ela queria que eu orasse por ela porque ouviu o testemunho sobre a cura do mal de Parkinson. Naquela época, Na época, essa menina com 20 anos de idade era a pessoa mais jovem com Parkinson nos Estados Unidos. À medida que eu foquei e me concentrei orando especificamente por ela, minha equipe orou por quase todas as outras pessoas. Eu orei por aquela menina durante todas as sessões de 30 minutos a 1 hora cada vez. Ela não foi curada. Enquanto eu estava orando por ela, eu vi que sua esperança estava começando a decair. Ela começou a se desesperar e chorar. Alguém a deu um lenço e ela lutou para limpar seu próprio nariz. Sua mãe e pai ficaram lá, lembrando do testemunho inspirador que contei sobre a mulher que foi curada dessa doença debilitante. A garota também estava lembrando daquela história, mas ela saiu sem ser curada. Como você lida com isso sem desistir? Jesus pagou por nossa cura com seu corpo quebrado, sua própria vida. Nós que ministramos a cura em seu nome, pagaremos por isso com nossos corações partidos. Capítulo 16. Poder para milagres. Uma das minhas respostas à agonia da derrota que eu estava experimentando foi embarcar em um jejum de 40 dias, pedindo a Deus para aumentar minha unção para a cura. Eu estava desesperado. Meu coração estava sendo arrancado por essas derrotas. Em geral, eu não sou uma pessoa que jejua, e não estou dizendo religiosamente que o jejum é a única maneira de respondermos quando experimentamos a derrota na cura. Tudo que eu sei é que a experiência dessas falhas me fez orar. Ó Deus, a unção que eu tenho agora não é suficiente. Não é o suficiente ter uma unção para a cura. Todas essas condições necessitam de milagres. Algo foi destruído que deve ser recriado, ou algo está lá que precisa ser destruído. Não é cura que essas pessoas precisam, elas precisam de milagres. Preciso do poder para milagres. No 23º dia do jejum, uma mulher de 49 anos de idade foi curada sobrenaturalmente da doença de Parkinson. O primeiro milagre. Não devemos deixar a derrota nos derrotar. Em vez disso, devemos deixar a derrota nos levar. Eu deixei a derrota me levar a um lugar de clamor por aumento. Obviamente, meu nível atual de unção não era suficiente. Eu precisava de mais. Eu não aceitei isso como uma oportunidade para me sentir condenado ou pensar que Deus estava chateado comigo. Da mesma forma, você não deve se sentir assim também. Eu deixei a derrota me levar a um lugar de clamar a Deus por mais unção
para que as pessoas necessitadas pudessem receber os milagres que tão desesperadamente desejavam, e eu desejava desesperadamente que elas tivessem, não importando o custo. Deixe a derrota levar você. Eu sempre me inspirei no testemunho de Bill Johnson de como ele experimentou o aumento da unção de Deus. Aconteceu ao longo de 3 noites. Quando o poder de Deus tocou o seu corpo, Bill comentou que ele parecia espasmódico, espasmódico na cama, sem controle sobre seus braços e pernas. Durante essa experiência, ele se sentiu como se Deus perguntasse: você estaria disposto a suportar o estigma de ser um espástico para a unção? Bill começou a considerar o que as pessoas poderiam pensar dele estar nessa condição, não tendo controle sobre as pernas ou braços. Ele podia se ver andando pelas ruas de Redding, Califórnia, tentando explicar o que Deus fez a ele. Deus estava perguntando: você estaria disposto a suportar o estigma? E deitado ali com lágrimas escorrendo pelo rosto, Bill respondeu de uma forma que, acredito, iria definir seu ministério e igreja. Ele disse: se é isso que custa ter mais, Senhor, eu estaria disposto a suportar isso. Ele disse isso de verdade. E agora ele e a comunidade da Igreja Betel estão vendo incríveis avanços curativos quase diariamente. Você está disposto a pagar o preço para receber a unção, receber mais, servir a Deus e trazer cura e milagres aos necessitados? Eu orei por 20 anos por vítimas de derrame antes de ver o primeiro curado. Foi o testemunho dos mortos levantados em Moçambique que me deu um maior grau de fé para acreditar na cura das vítimas de AVC. Então, em 24 horas, vimos 3 vítimas de derrame curadas. Eu vi uma vítima de AIDS curada até recentemente, quando vimos 3 curadas em um ano. Foram mais de 25 anos antes de vermos a primeira pessoa cega curada. Então, em um mês, vimos 20 pessoas cegas curadas. Eu só orei por alguns deles, enquanto nossa equipe ministerial orou pelo restante. Você pode imaginar o que teria acontecido se eu deixasse os resultados negativos me impedirem de seguir em frente? Se eu tivesse permitido que a derrota informasse se continuava ou não com o ministério de cura, eu poderia ter parado. Você está disposto a pagar o preço para receber a unção, para receber mais, para servir a Deus e para trazer cura e milagre aos necessitados? A derrota pode ser uma influência poderosa se não respondermos adequadamente a ela. Foi apenas do outro lado da perseverança, em alguns casos ao longo de anos e até décadas, que vi alguns dos maiores avanços e milagres. Quando você realmente acredita que a derrota é sua dica para desistir, porque tudo que você experimentará é a derrota, você está acreditando no engano. As Escrituras estão cheias de pedidos para perseverarmos. Quando você realmente acredita que a derrota é a sua dica para desistir, porque tudo que você experimentará é a derrota, você está acreditando no engano. Quantas pessoas estariam dispostas a orar por centenas de pessoas que não foram curadas para ver uma mulher de 49 anos que estava perdendo a cabeça para a doença de Parkinson totalmente curada e devolvida ao marido, ou ver um menino cujos nervos foi embora, destruídos, além de ser surdo, ser totalmente restaurado? Quantas pessoas estariam dispostas a orar por centenas de pessoas que não foram curadas para ver uma mãe que está na casa dos 20 anos morrendo de um tumor cerebral inoperável ser curada por Deus? Você está disposto a abraçar a dor e o sofrimento para experimentar a emoção da vitória? Quando experimentamos a derrota, deixamos nosso coração penetrar no lugar onde a realidade das Escrituras
não está mais em operação ou ficamos com raiva do diabo? Acredito que devemos nos tornar mais determinados do que nunca a entrar em um lugar de maior unção e avanço para não perdermos mais ninguém para a doença. Devemos assumir uma posição agressiva contra doenças como o câncer ou a leucemia, recusando-nos a deixar que mais sucumbam à doença. Bill Johnson pretende ver Redding, na Califórnia, se tornar uma zona livre de câncer. Ele sofreu uma grande derrota especificamente para o câncer quando seu próprio pai perdeu a batalha contra a doença. Em vez de desistir, no entanto, a comunidade de Betel foi atrás deste inimigo com um vigor ainda maior e está vendo incríveis vitórias milagrosas como resultado. Deus está nos chamando para além do confortável e nos acenando para um estilo de vida de tomar sua cruz. Indo mais fundo, eu sei que Deus quer que todos nos aprofundemos. Ele está nos chamando além do conforto e nos chamando para um estilo de vida de tomar sua cruz. Esta é a única opção de Deus, porque é o único caminho para o verdadeiro fruto e vitória. Tudo o mais nos mantém em um lugar de derrota final. Há muito mais disponível para nós. De fato, creio que a Bíblia ensina que nos últimos dias vamos experimentar o maior avivamento que o mundo já viu. Uma das evidências desse reavivamento será a restauração da cura, sinais e maravilhas como prática normativa para a igreja no Novo Testamento. Essa é a realidade mais profunda na qual todos estamos nos pressionando. Nós não seremos a morna igreja de Laodiceia de Apocalipse. Em vez disso, seremos uma igreja em chamas com o Espírito Santo e seu poder. Será uma era de grande contraste na terra, escuridão profunda e luz gloriosa. Será um tempo de intensa perseguição que causará a grande queda, mas também será uma época de grande colheita, porque toda vez que há martírio, há uma liberação do fogo e do poder do Evangelho. Esforços de evangelismo se intensificam. No livro de Atos, foi a perseguição que trouxe a expansão à igreja. A igreja dos últimos dias não será conhecida pela sua fraqueza, mas em vez disso, pelo seu poder e ousadia. Mesmo que você tenha experimentado a derrota, você é parte de um reino invencível e inabalável. Seja alicerçado nessa identidade, porque isso irá sustentá-lo através de retrocessos, desafios e desapontamentos. Precisamos ter um vislumbre do quadro maior, se vamos passar por dificuldades e tomar o nosso lugar nessa grande colheita do último dia. A igreja dos últimos dias não será reconhecida pela sua fraqueza, mas em vez disso pelo seu poder e ousadia. Como corpo de Cristo, estamos nos movendo para este tempo de despertar e reavivamento. Ageu diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Nós vemos evidências disso em todo o mundo. Não estamos mais nos referindo apenas a profecias. Estas palavras estão realmente chegando aos nossos olhos. O reavivamento não é mais um conceito nebuloso que nos anima, sempre em algum lugar distante, profetizado para vir um dia. Está aqui. Deus está reavivando o seu povo, restaurando uma expressão autêntica dos sinais, maravilhas e milagres do Novo Testamento em nosso meio. O Espírito Santo está liberando uma grande unção sobre a igreja. Isto não é algo superficial. A unção de Deus é um chamado para seguir radicalmente o modelo de Jesus Cristo. É uma convocação para pegar sua cruz e segui-lo, amar como ele amou, sentir como ele sentiu, clamar por ele para ungir você com poder para a tarefa em mãos. Deus quer liberar outra grande onda missionária que ele enviará aos quatro cantos da terra. Esses missionários de fogo sairão com um forte compromisso com a cura e libertação, reconhecendo que o evangelho do reino vem em proclamação e demonstração. Deus está
reavivando o seu povo, restaurando uma expressão autêntica de sinais, maravilhas e milagres do Novo Testamento em nosso meio. Estes não são tempos para adivinhar nossa comissão para trazer o reino. Se eu posso perseverar através da derrota, então você também pode. Nós recebemos o mesmo Espírito Santo, a mesma empoderadora presença de Deus que tem me sustentado durante décadas de emoções, de vitória e derrota agonizante, irá fazer o mesmo por você. Ele não faz acepção de pessoas. Extraia do poço profundo de sua força e habilidade. Não é opcional. Devemos fazer isso para os tempos em que estamos vivendo. Quero encorajá-lo a pedir um novo batismo no Espírito Santo. Mas se você já recebeu o batismo do Espírito, eu creio que a Bíblia deixa claro que existem múltiplos batismos para serem experimentados. Mesmo que você seja batizado em Cristo na salvação e receba o batismo na água para se identificar com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, ainda há mais. De fato, há mais do que um batismo de uma só vez no Espírito Santo. Onde você falou em línguas pela primeira vez, caiu, profetizou ou teve algum tipo de experiência sobrenatural com Deus. Este momento é para ser celebrado, mas não é conclusivo. O teólogo Gordon Fee diz-nos a orar para um novo batismo do Espírito Santo, para dar-nos o poder de operar milagres e o poder de caminhar através da escuridão quando os milagres não vierem. Devemos esperar uma vida de contínuo aumento da unção. Pressione através de derrota para a vitória. Peça um novo batismo do Espírito Santo e Deus vai lhe dar. Devemos esperar uma vida de contínuo aumento da unção.